E aí, pessoal, tudo bom? Estamos ao vivo, às 13 horas hoje, aguardando aí o Marcelo entrar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Um almoço abençoado para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. 28 atos em Atos, né? E hoje nós estamos no 20º ato, olha que maravilha. 20º ato, 28 atos em Atos. Aproveitar para chamar o pessoal aí para participar com a gente, né? Senta o dedo no aviãozinho, boa tarde, e vai convidando aí o pessoal para participar. Esperando o Marcelo entrar. Enquanto isso, eu vou chamando o pessoal aqui. Vai chamando vocês aí também. Todo mundo chamando a galerinha aí. Sejam bem-vindos, muito bom tê-los aqui conosco. Senta o dedo no aviãozinho, vamos chamar o pessoal. 20º ato, 28 atos em Atos. Marcelo entrou. Oi, Marcelo. E aí, garoto? Olá, como é que tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Joinha. Ai, que bom. Mais joinha do que a joice do joíssimo. Ah, maravilha. Não é? Tô aqui no aviãozinho, Eu também. né? Vambora, tamo junto, tamo junto. Tô no H já. Ah, o céu em ordem alfabética? Que bom. Não, na verdade é assim, eu vou colocando. Aí não tem um concluir lá embaixo? Uhum, Então, aí eu vou colocando para ir chamando o pessoal. sei. Aí eu vou colocando, né? Tipo J. Aí eu já tô no J. Uhum. Aí vai aparecendo, eu vou chamando. Entendeu? Ah, entendi, Por isso que eu demoro. entendi. Ó, L, apareceu Verônica aqui, mas eu já chamei Verônica. Ah, mas aí eu não vou me lembrar, não. Não, mas se você não apertar concluir, mostra quem é que você já chamou. Entendeu? Entendi. Ó, Marcelo. Viu? Enviou o seu próprio vídeo ao vivo para mim. Isso aí. Tá vendo aí? Assim é Correto. que é bom, né, não? É, Tô no N, tô no N. que bom. Vai enviando aí. Chama o pessoal. E as novidades? Ah, tá tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo em paz, do jeito que Hum, Deus gosta. exatamente. Sabe o que que eu tô. Eu gostei de estudar Atos em Atos, né? Esse o 20º capítulo é bem interessante. Hum, Tá vendo? É, eu achei. Você achou, não? Não me lembro. Não lembra mais, não? Isso é interessante? Você sabe o que que eu achei interessante? É que eu, assim, eu sempre escutei pregações sobre esse capítulo Hum. de uma maneira assim Ah, que a gente tem que buscar sair do muro, né? Cuidado para não ficar no muro. Aí você tem que decidir qual é o lado que você quer estar. A certo. palavra do Senhor diz que se você for morno, ele vai te vomitar. Eu sempre escutei assim, né? Eu estava estudando e assim eu gosto muito de procurar vários textos assim para poder entender mais ou menos o que é que tá falando.
E aí eu estava estudando, eu vi uma forma diferente que, que foi falado sobre esse texto, que eu achei muito interessante, assim, eu nunca tinha visto por esse lado, entendeu? Não só a parte do, vamos sair do muro, Sim, sim. Do menino da mas, porteira. exatamente, mas assim, uma parte interessante de tipo, opa, mandei para uma pessoa que pediu para não ficar mandando, tem que respeitar, né? Ela falou que não Claro. era para mandar, eu não. Ai, mas deu tempo de desfazer. Glória a Deus, glória a Deus. Tá, vamos nessa, Claudinha, então? E Olha bora. só. Como a gente combinou todos os dias, 12h05, pontualmente. Hoje Hã? hoje eu tive que sair, a gente atrasou um pouco, e aí vamos fazer mais tarde. Resolvemos não deixar de fazer e fazer mais tarde, não é isso? Então, É por isso isso que a gente aí. está aqui. Há quanto tempo que a gente está aí? Uns 10 minutos já? Já está. Oi? Deixa eu ver, é porque eu tava chamando a galera. Deixa eu ver aqui, deixa eu Oi, ver. Sara, seja bem-vinda, minha amiga. Daqui a Seis pouco tem minutos, live seis Ó, minutos queria redondinho. avisar pro pessoal aí, ó, que daqui a pouco, às 16 horas, tem live da Sara.Lúcio aí, 17, mais a Tamires Coaching, falando sobre crenças limitantes. Vai ser muito legal. Legal. Um assunto muito bom. Sim. Um assunto muito bom. Vamos lá. Vamos sentar o dedo na palavra aqui. Sim, De novo, vou ler do 1 ao 6. De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos. E, tendo-o encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. O que é exortações, hein? é quando ele tá Tipo, empolgado. chamando a atenção. Uhul! É? Tá chamando a atenção, né? Olha, vamos conversar sobre vários assuntos que são importantes para serem pontuados, né? E não é uma briga, sabe? Não estou brigando com ninguém, eu estou pontuando coisas importantes, estou exortando sobre o assunto, né? É como é que eu vou falar? Como chamar uma atenção sem chamar, entendeu? Sem brigar, Certo, alertando. certo. Entendi. Vamos lá, então. Me perdi aqui, certo. Exortando-os. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, quando estava para embarcar rumo à Síria. Houve a conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar para a Macedônia, acompanhado pelo acompanhando acompanharam-no Sópatro de Bereia. Bereia é aquele pessoal lá, o bereano, né? Que, Que a gente que tem que ser igual a eles, né? Exatamente. Então decidiu voltar pela Macedônia, acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e segundo de Tessalônica. Nossa, eu tô burro hoje. Gaio e Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses nos estabeleceram, ficando à nossa espera em Troade. E aí já é Lucas falando, né? Depois dos Sim. dias dos pães sem fermento, mais Você uma percebe parte. que ele volta a falar nós de novo, né? Ele no Isso. É início porque ele começa estava na falando viagem missionária também. isso, no início ele começa falando que Paulo foi, e aí chega um ponto onde ele fala lá no 5 nós. Então, este nos perceberam esperando-nos em Uhum, Troade. Então, ele se uhum, encontra ali com o pessoal em Troade, né? uhum. Lucas.
E depois dos dias dos Ó, pães sem Marcelo, fermento, só para não falar errado, ó, é dar estímulo, animar, estimular, induzir, fazer ou pensar determinada coisa. então ele motivava a galera, né? Isso. Exortações é com motivações, não é isso? Legal. Uhum. E aí, depois Ou dos dias fazer dos. pensar sobre alguma coisa, sobre um assunto, né? Que é importante também. Então, ele coacheava as pessoas. Isso aí. Nos dias dos pães sem fermento. Nos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. E aí Paulo em Troade, de 7 a 12. Quer falar alguma coisa sobre esse aí? Sobre esses versículos aí ou tá de boa? Na verdade, ele está falando a respeito da viagem missionária de Paulo, né? Ele tá mais falando sobre a volta de Paulo, né? Ele está andando por aquelas terras, exortando, falando, né? Que ele está vindo da Grécia, lembra? Que ele está vindo da Grécia? Sim. E aí ele percebe que o povo precisa saber que Deus tinha algo para eles, algo importante para eles, entendeu? Então, ele vai caminhando até mais ou menos o 6, né? Ele fala que ele volta para Macedônia e fala sobre os navios, é mais a viagem dele mesmo até chegar aonde ele tinha que ir, que era importante. Então, ele passa por vários cenáculos, por várias sinagogas no caminho, né? Lá em Hebreus 4, de 8 a 10, fala é, 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 que ele completa a viagem no partir do pão, né? Que era o objetivo principal da reunião, que era a ceia do Senhor. Então ele vai falando desse caminho dele, dessa urgência dele chegar lá exatamente para a ceia do Senhor e para reunir as pessoas. É mais isso. Uhum. Você ainda tá do 1 ao 6. Sim, já falei do 12 também, ó. O 12 Hum? que ele fala, até o 12 que ele fala assim, ó, que já havia muitas luzes no cenáculo Uhum. e separou aonde? Só para eu ter certeza. Não sei. Então, então é isso mesmo. Tá. Ele tá viajando até lá, por quê? Ele volta da Macedônia, né? Ele pega o navio, ele vai para a Síria, porque eu fiz umas anotações aqui, né? Para celebrar ali com o povo a Páscoa, para poder ir, que era o mais importante para ele, era chegar para poder fazer a ceia do Senhor, que era Entendi, da entendi. Páscoa. Tá bom. E aí, no Eu não primeiro dia da entendi. semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão, a Páscoa, né? Paulo, que é a ceia do Senhor, que ele fala que faça isso em memória de mim até que eu volte, né? Paulo Que pretendia é o viajar que no dia fala em seguinte, Hebreus falava aos 4, de irmãos. 8 a 10, que é o mais importante para aquele caminho, era ele chegar para ceiar das pessoas. Hebreus de 8 a 10, fala, né, a importância do partir do pão ali, que era o objetivo principal daquela reunião em Atos, era o partir do pão. Legal. E Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas nos cenáculos onde estavam reunidos um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Ainda, gente, ó. Quando o levaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Tá dando eco a minha fala? Tá dando eco aí para você, não? Não. Tá. Você quer comentar alguma coisa sobre isso aí? Sim, olha só, tem vários pontos importantes aí.
né? Primeiro é aquilo que eu estava falando, né? Várias vezes quando a gente escuta a pregação, a gente fala sobre a questão do Eutico que está ali em cima do muro, né? Então, Uhum. várias pregações, se você procurar pregação sobre Eutico, você vê. As pessoas falam, sempre eles usam aquela passagem da Bíblia que fala ser quente ou frio, porque morno Deus vai vomitar você e tudo mais, né? E a É. importância de sair do muro, a importância de estar sempre buscando a presença do Senhor e tudo mais. E aí eu estava estudando, né, alguns textos teológicos e tudo mais, e eu achei muito interessante, porque o que que acontece? Nesse momento, fala também sobre, não só sobre o Eutico, a gente foca no Eutico sair do muro, mas é um momento de Paulo também. Olha só que interessante. Paulo, aquele homem que negou trabalhar com João Marcos, porque João Marcos não conseguiu seguir a Paulo, porque ele não teve capacidade de aguentar o tranco, né, de ir com Paulo e passar por tudo que ele estava passando. Esse homem, esse Paulo, ele se vê numa situação. Oi, tudo bom? Ele se vê numa situação onde aquele cara tá lá na janela, né, em cima do muro, vamos colocar dessa forma, aquele jovem, né, meio que prestando atenção na palavra, meio que prestando atenção ali na janela, no mundo, o que está acontecendo lá fora. E aí, Aham. quando ele cai, você vê ali o coração de Paulo contrito, diferente do posicionamento dele com João. Ele vai até lá e ele ora por aquele homem, entendeu? Aham. Ele ora por aquele homem e fala assim, ó, e ele caiu do terceiro andar. Então ele caiu morto, entendeu? Não, Aham. não tinha mais. Mas aí ele ora por aquele homem, ele se inclina, ele abraça aquele homem e ele fala: Não vos perturbeis, pois há vida nele. Então ele sobe de novo e começa a partir do pão, né? A fé de Paulo tamanha de que não precisa se preocupar, ele tá vivo, né? Mas ele podia simplesmente fazer como ele fez com Marcos, né? Ele chegar e falar assim: tá aí em cima do muro porque você quis, podia ficar aqui junto com o pessoal, ouvindo a palavra, mas estava indeciso, morreu por causa disso e seguia a palavra. Mas não, o coração dele naquele momento estava contrito, entendeu? Com relação a essa situação. Disse, não, a gente não vai terminar esse dia em morte, né? Numa tragédia. Até porque Paulo tinha pressa. O coração de Paulo estava ansioso para o que iria acontecer com ele, entendeu? Então ele queria preparar aqueles homens, ele queria deixar aquele povo preparado para o que viria, entendeu? Porque Paulo já sabia que viria alguma coisa. Então você vê a diferença daquele Paulo, entendeu? Para o Paulo de agora também, não só a questão do Eutico, né? Mas a questão de Paulo também. E eu achei isso muito interessante. Então, de repente, aquele processo dele ter brigado com Barnabé, ele começa a se tornar um novo homem em relação a esse tipo de pensamento aí. Você acredita nisso? Eu acredito que ele começa a entender, assim, que nem todo mundo é faca na caveira, como diz meu pai, né? Nem Uhum. todo mundo é faca na caveira, nem todo mundo é chamado para ser faca na caveira. E, assim, Pra respeitar eu, os limites. vamos respeitar o limite de cada um. E, assim, ele precisa de transformação, de cura. E se não está no tempo dele de ser transformado, ser curado, tudo bem. Vamos trabalhar isso na vida dele, entendeu? E na minha vida e na vida de cada um da maneira correta. Uhum. E não é hora dele morrer, segue em frente, vai acabar com o planejamento de Deus aqui, porque Deus estava falando com o povo, e aí o povo ia ficar tão preocupado com a morte daquele cara que não ia prestar mais atenção na palavra, ia ficar só pensando na morte, então não vamos permitir que o inimigo ganhe, entendeu? E vamos trabalhar aqui no que tem que ser trabalhado verdadeiramente. Eu acho que ali ele ganha uma certa maturidade. Certo.
Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, havendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos diante de Quios, levando mais um dia até Samos. E um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Ele É só tinha uma pressa, ele passagem, está não em precisa Éfeso. falar nada sobre isso, né? Não, só que ele estava com pressa. Ele sabia que ele tinha que ir para Éfeso, já estava isso, ou para Éfeso não, para Jerusalém, e isso já estava muito claro na mente dele, entendeu? E aí ele dá uma parada ali em Éfeso, porque ele tem que parar em Éfeso, mas ele quer passar ali o dia muito rápido, ele quer ir embora no outro dia, entendeu? Uhum. Então, de repente, o foco do homem aí é o foco no objetivo, né, Cláudia? Sim, ele estava bastante focado. Mas eu acredito, Marcelo, que talvez a atitude, a gente vai ver agora, assim, do 17 até o 35, eu acredito que também pode ser o pregar em tempo e fora de tempo. Legal. Então, Entendeu? vamos. Porque às vezes a gente fica nessa situação de, eu chego numa fila, mas eu vou incomodar as pessoas se eu falar do amor de Jesus. Mas se eu falar para fulano, fulano é meu chefe, ele não vai gostar, entendeu? E aí o que que acontece? A palavra de Deus fala que Paulo pregou em tempo e fora de tempo. Não teve esse negócio com ele. Não tinha esse negócio de o lugar certo, o momento certo. Na verdade, no capítulo anterior, a gente já via que ele não estava mais indo correr atrás de pregar só na sinagoga. Ele ia para as escolas, Exatamente. ele ia para onde tivesse. Se ele tivesse vendendo tenda, ele tava falando Ele do amor. estava pregando. Certo. Se Então, eu ele vou desse do espaço na 17. escola, Então, eu vou mandar a bala do 17 em diante aqui e a gente finaliza com. E aí a gente faz os comentários, pode ser? pode ser. Então, beleza. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações e que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando justamente disso que você falou, né, Cláudia? De que não era Aham. que não era mais esse negócio do de pregar para uma pessoa só, por um momento só. Sim. Era aquele negócio que ele tinha decidido e falado com Deus: olha, eu não vou pregar mais para judeus. E ele está falando sobre isso em Éfeso, né? Está falando sobre isso em Éfeso. E E o falando. 22, Marcelo? O 22 ele fala assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, sabendo que ali, não sabendo que ali me espera, o que vai me acontecer. Né? Então, assim, ele tá com agilidade, ele quer conversar logo, não interessa se é judeu, se é gentil, se é grego, se é romano, mas é importante que se fale a palavra, porque eu tô indo para Jerusalém, meu coração está apertado, eu sei que vai acontecer alguma coisa comigo lá em Jerusalém, e eu preciso que a palavra seja dita, não importando a quem, mas que as pessoas verdadeiramente queiram ouvir.
Tá aí ou travou? Não, eu tô aqui, eu tô aqui. Ele fala justamente isso. E impedido, a minha versão diz assim: impelido, e impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Impelido é direcionado pelo Hum? Espírito. Vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera, né? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia que hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Dá uma parada aí. A Para. gente vê isso muito parecido com Samuel. Sim, Samuel sim. chama todo o povo e diz: Olha, fiz a obra, trabalhei. Se vocês têm alguma coisa aí que eu errei, alguma coisa, então podem falar, entendeu? E aí o povo diz: Não, tudo que você fez para honra e glória de Deus e tudo foi correto. Você em momento nenhum falhou com a gente. E Samuel fala: Então eu posso descansar em paz, porque eu realmente fiz a obra do Senhor. E É. a mesma coisa você vê aí Paulo Paulo tá. falando: Olha, combati um bom combate, entendeu? E o que me importa é que se for a hora de encerrar a carreira, eu vou encerrar a carreira. Mas eu não tenho o sangue de vocês na minha mão, porque de verdade eu falei da palavra de Deus para vocês. E como a palavra não volta vazia, e além de a palavra não voltar vazia, nós verdadeiramente compreendemos que que tudo foi através do direcionamento de Deus, tudo que era para ter sido feito foi feito até aqui, entendeu? Então, não volto atrás em relação às coisas que não eram para ser feitas e que alguém pode imaginar que eram para ser feitas. E todos, quando foi isso com Samuel, todos falaram assim: pode morrer em tranquilidade, porque, tipo, não vejo, não ve. Você imagina isso? Você imagina que integridade extraordinária é essa, Cláudio? Porque se você, qualquer um de nós aqui, parar e perguntar para alguém assim, principalmente para os mais próximos de nós, porque os mais próximos? Porque os mais próximos são os que verdadeiramente nos conhecem, né? E se você pergunta para eles assim, quais são os meus pontos positivos onde que eu acertei e me elogie? E quais são os meus erros, os meus pontos de melhoria que eu preciso melhorar? Eles vão indicar. O que ele está dizendo é que, cara, o povo está reafirmando de que ele vai morrer sendo visto com integridade, sendo visto como uma pessoa que não teve falhas, que não teve erros, que não teve ele brigou com Barnabé, mas ele é cristão, ele é filho do Senhor. E assim aconteceu com Samuel, né? Samuel morreu dessa forma. Extraordinário isso que você falou. Ele faleceu com todo o povo reafirmando e dizendo para ele assim: Cara, não tenho o que apontar o dedo para você, diferente da casa onde ele foi criado. Porque ele foi criado no meio da desgraça, no meio da corrupção. Na verdade, é você ser criado no meio de um. Então, por isso que a gente. Deus é perfeito demais, velho. A gente não pode arrumar desculpa para nada na nossa vida. Trazendo para a nossa realidade de hoje. A gente não pode, não dá para arrumar desculpa para nada. Dizer, não, mas foi o meio que eu fui criado lá, onde eu fui criado na favela. O pessoal mata, o pessoal estupra, o pessoal trafica, o pessoal rouba. E foi a única coisa que eu aprendi. Então, por causa disso, eu tenho que me tornar igual a estas pessoas. Isso é desculpa para você ser bandido. Ah, porque Entendeu? Porque ninguém me Samuel amava. foi por Davi meio não da era amado pela vontade. família dele.
Davi não era amado pela família dele, não foi nem chamado Pois para é, ser ungido pois é, por Samuel. pois é. Samuel podia dizer Foi assim: ser minha família me como abandonou lá no filho. templo, me largou lá, entendeu? E Exato. eu fui criado por um homem que não era nem tão correto como achavam que era. Se você pegar aí Moisés fala assim, pô, estavam matando o povo e minha mãe me pôs num rio e eu fui criado logo por quem estava matando meu povo, entendeu? Você pegar Moisés, se você Exato. pegar Isaac podia dizer, pô, meu pai me levou para colocar em holocausto, entregar a minha vida, Adorador de Baal, ele é. né? Uhum. Estava entregando para Moloque. Ele podia Exa- pensar isso, Exatamente. né? Então, o próprio Jesus, pô, meu pai me rejeitou, me mandou para ser filho de um carpinteiro, né? Então, É assim, todo simplesmente mundo. a ótica e a perspectiva que a gente olha das coisas. Que a gente para enxergar Exatamente. as coisas. Não é fácil. Não é fácil. A gente está falando aqui, mas é facinho, então. Eu vou colocar aqui, eu vou tirar esse óculos aqui, aí eu vou botar um outro óculos agora, vou botar ele assim para dizer que é outro. Vou botar um outro óculos agora, e agora que eu botei um outro óculos, pronto. Eita, tô enxergando agora tudo positivo. Não é assim, não é facinho, não é facinho, é desafiador. Uhum. Mas não significa que é desafiador que não tem que acontecer. Não significa que não é desafiador que a gente precisa entregar a nossa vida para o caos, para o holocausto, para a desculpa, ó dia, ó céu, ó vida, ó azar. Ó... É Cara, fogo. os nossos pais são exemplos disso, assim, mas a Bíblia, não, então eu vou falar humanamente, sabe? Meu pai saiu não que a Bíblia não seja humana, mas é porque algumas pessoas acham que é extraordinária, né? Então, assim, eu falo do meu pai e da minha mãe. Meu pai não tinha o que comer, minha mãe também não. Saíram do nada, lá em Salvador, dos Alagados. Meu pai saiu dos Alagados de Salvador, entendeu? E, assim, comia feijão azedo que a vizinha dava e minha avó lavava para poder comer de novo, né? Quando azedava o feijão da vizinha. Quando azedava o feijão da vizinha, né? Ele dizia que ele pescava galinha, que ele jogava milho com coisa para poder pegar galinha, né? Então, viver uma vida difícil que você olha hoje assim e fala assim, cara, não, mentira, ele não teve essa vida, né? E constituiu família, ele entrou para a vida militar, foi pastor, é, É, financeiramente uma vida estável. Então, assim, cara, é para quem quer, não, é é isso para aí. quem É verdadeiramente isso aí. quer. E Tava Paulo vai falar conversando, sobre isso mais para frente. tava conversando com minha sogra sobre isso. Como é que a gente tá de tempo aí? A gente tem ainda 30 minutos. Tá bom. Eu tava conversando com minha sogra. Outro dia ela estava assistindo um filme aqui, eu não sei se você se lembra, que é um filme chamado Curtindo a Vida Doidado. Quando eu era mais jovem, eu gostava muito desse filme. Gostava muito. E eu lembro que meu pai falava desse filme, falava de uma forma assim, de que ele tinha uma tristeza no coração dele quando ele via aquele cara que estava vivendo a vida, curtindo a vida doidado, estragou uma possibilidade de relacionamento do amigo dele com o pai por causa do carro que foi lançado ribanceira abaixo. É, e cara, eu fico imaginando quantos amigos a gente tem que fazem isso e a gente se deixa influenciar por essas pessoas. E eu tava associando isso à minha vida, sabe? E eu falei para ela assim, hoje em dia eu olho para esse filme e eu não tenho prazer nenhum em vê-lo. Porque quando eu olho para a minha realidade do curtir a vida doidado, eu vejo os frutos que eu colhi em relação a curtir a vida doidado. Como assim, Marcelo? Os frutos que eu deixei de colher, para dizer a verdade. Então, quando a gente. E é isso, quando a gente é importante a gente se arrepender e converter, né? Dar virar 180 graus e ir para o caminho contrário. Porque assim, Verdade. quando a gente olha para as pessoas e para a nossa vida, fala assim, eu fiz a sexta série 2 vezes, a oitava série eu fiz 3 vezes, a primeira vez e a segunda vez que eu fiz a oitava série eu fiz no melhor colégio do país e eu não dei nenhum valor a isso.
E aí, você imagina as pessoas que curtiram a jornada de passar a vida inteira do lado de Jesus Cristo e não deram valor a isso, porque estavam dando valor a outras coisas materiais, carnais, não espirituais, e que não tem problema, se quiser fazer isso, faça. Só que aí no dia seguinte, que eu acho que foi sábado, acho que foi ontem, eu estava com os meus livros, os meus cadernos, fazendo roteiro, estudando, fui estudar a aula da faculdade, não sei o que, parará. Aí eu parei e pensei assim, eu podia me dar uma folga, parar ali, sentar e assistir um filme, um seriado, alguma coisa assim. E aí eu pensei, mas não dá, porque eu fui curtir minha vida adoidado antes, entendeu? E meu pai sempre ensinava assim, cara, você quer ter os resultados antes de conquistar o direito de ter os resultados, de ter uma jornada de liberdade, de ter uma jornada de liberdade financeira, geográfica, espiritual, de ter plenitude. E isso acontece porque a gente quer ter isso primeiro, antes de conquistar isso. Não dá para ser assim, porque você vai viver sempre girando seguindo o fluxo e numa mediocridade extraordinária. Quando você acredita que o que você está vivendo ali naquele momento está extraordinariamente bom, fantástico, maravilhoso e tá bom, e Deus está falando assim, não tá, porque não é isso que eu quero de você, não é isso que eu coloco para tu, não é isso que eu estou propondo para você, e isso ele está falando o tempo todo, ele está falando isso o tempo todo, o Eu tempo quero todo. mais, eu quero E a mais, eu gente quero quer mais, eu viver uma quero vida mais. bosta, tá feliz com uma vida bosta. E isso É que eu não exatamente isso. consigo entender, velho. Só que eu não posso entrar nas outras pessoas e mudar as outras pessoas. Quem tem que fazer isso é o direcionamento do Espírito, que precisa fazer isso Sim. na vida das pessoas. Sim, é isso que Paulo, eu acredito que ele entende nesse momento, entendeu? É isso que ele Exatamente. entende nesse momento. Eu não posso entrar na vida das pessoas e obrigar que elas deixem de viver essa vida bosta, entendeu? Eu Exatamente. preciso ir trabalhando e até que elas compreendam e queiram, porque o próprio Jesus falou isso, né? O próprio Jesus falou assim, olha, eu tô aqui, mas se me quiser, eu tô aqui. Se não me quiser, eu não posso fazer nada, entendeu? É. Não vou arrombar a porta para entrar, né? E você vê ele falar isso, daí por diante ele fala assim, lá no 25 ele fala, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos o Senhor e a palavra da sua graça, que tem por poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em que tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber.
Então ele está falando assim, olha, não se preocupem em procurar dinheiro, nem fiquem com inveja do irmão que tem mais ouro do que você, mais prata do que você. Na verdade, procure fazer a vontade de Deus. Vocês são testemunhas que todo o tempo que eu busquei a palavra do Senhor, que eu tive, nada me faltou, e por milagre, por mistério, eu ainda consegui abençoar aqueles que tinham necessidades, que precisavam, né, de alimentos. Isso é misterioso, mas eu consegui. Então, assim, não se preocupe, porque Deus há de sustentar cada um de vocês. Se preocupem no quê? No ministério, de falar a palavra, de anunciar as boas novas, porque Jesus Cristo derramou o sangue dele para que essa igreja crescesse e edificasse outras. Então, o Senhor Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, cobra isso. Ele entregou na mão de vocês o pastorado, entregou o ministério na mão de vocês. Agora vocês busquem falar, porque a minha mão, o meu trabalho, entendeu? Eu já cumpri e o sangue de vocês não está mais na minha mão. Então ele está ali, Paulo sabe que ele não vai voltar. E ele está preocupado com a obra de Deus. Entendeu? E por isso que ele passa a madrugada pregando, por isso que ele fica lá a noite toda, entendeu? Ele fica ali preocupado. Algumas versões falam que o templo, a luz estava densa, né? Porque eles não tinham eletricidade, então era fogo, né? E aí o que que acontece? Então, algumas versões falam que estava densa, porque tinha muita fumaça ali. E eles estavam ali pregando, ele estava ali pregando a palavra de Deus com muita veemência, com muita preocupação, que as pessoas entendessem que ele estava partindo, que não ia voltar mais e que o ministério ali estava na mão deles. Então, são pessoas que precisam ser salvas, são pessoas que precisam ser libertas, e Deus está convocando vocês e já ensinou a palavra, ele já disse, e vocês precisam se posicionar, entendeu? Ainda tá aí? Eu tô aqui. Tô meio lerdo hoje, mas eu tô aqui, certo? E aí, o finalzinho, ele diz justamente isso. Ele fala assim, tendo dito isso, ajoelharam-se, Paulo orou com todos eles, então houve grande pranto e comoção entre todos. E abraçando Paulo, beijavam entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam seu rosto. E eles os acompanharam até o navio. Tava se despedindo. Cara, extraordinário quando o Espírito Santo te toca e te mostra até quando tu vai morrer, né, velho? É. E assim, ele fala assim que o Foi o Espírito que ele Santo não fez por disse que ele Jesus, vai né? morrer, que Fez ele isso vai por passar Jesus. por tribulação e vai ser preso, né? Então o Espírito Santo está Só dizendo amanhã, para só ele, amanhã. né? Não, nesse versículo, o Espírito Santo está dizendo para ele, nesse capítulo, Ah, que sim. ele vai passar por tribulações e que vai passar por cadeias, entendeu? Sim, É sim. isso que o Espírito Santo está dizendo para ele. Então ele É. sabe, olha, eu não vou voltar mais. Tomem posicionamento. Então, assim, eu acredito que a atitude do ser humano, né, como é que fala? Pregar em tempo e fora de tempo, porque Paulo podia dizer assim, não é mais hora de pregar, cara, já tô Já fiz indo, o bom combate, tá tranquilo, é, tá como favorável. cordeiro, Se eu viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, então eu não preciso mais de fazer nada, eu vou para onde eu tenho que ir, porque eu preciso morrer e encontrar com o Pai. E aí você pode ver que no exatamente. próximo capítulo ele ainda passa por mais duas cidades antes de chegar em Jerusalém. E Sim, nunca sim. reclamando e nunca dizendo, poxa, eu tenho que ficar mais um tempo aqui, não. Com direcionamento de chegar em Jerusalém até o dia de Pentecostes. Exatamente. Então, o que que acontece? E aí você vê isso fantástico na vida dele. Então, pregar em tempo e fora de tempo é a ação do homem. Pregue em Não, tempo e fora de tempo. E eu não. acredito. O que que você acredita aí que é o do Espírito Santo? Eu tive um pouco de dificuldade para achar a atitude do Espírito Santo, porque eu vejo várias assim. E uma delas a gente já falou, tipo ousadia, a gente já falou, Já falamos, mas eu coragem. acho que ousadia, coragem, eu acho que ousadia, coragem, direcionamento,
conforto. Essa é a palavra. É, entendeu? Conforto. O Sabe conforto do por quê? Espírito Santo no coração de Pedro em relação às coisas que lhe aconteceriam. Eu acho que é isso, que é o consolador. Paulo, no coração de Paulo. Conforto. Eu falei de Engraçado quem? aqui, ó. Você falou de Pedro. Ó, Foi? eu marquei bem aqui, ó. Que eu falei assim, eu acho que a mais importante é exatamente essa, o conforto. Ai, meu Deus. Só porque eu quero mostrar que eu marquei? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Conforto. Tá lá no Tá lá no 20:12 que ele fala assim: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados, né? Legal. É isso Então eu aí. acho que a atitude do Espírito Santo nesse momento é o conforto. Você vê Paulo, ele sabe pelo que ele vai passar, ele sabe o que está acontecendo, mas ele não está conformado, ele está confortado, entendeu? O Espírito Santo conforta ele. Então ele vai ali, se eu tenho que terminar a obra que o Senhor me deu e vamos lá, galera, se posiciona, porque Deus está me chamando e é hora de vocês pregarem em tempo fora de tempo, porque Deus está me chamando e não vou vê-los mais. Então ele está bem confortado, né? Ele está confortável Sim. com isso. Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse domingo maravilhoso. Obrigado por esse horário de almoço extraordinário que o Senhor fala conosco todos os dias e que a gente não vai parar com o projeto do trono, Senhor. É um projeto que a gente sente grande conforto dentro do nosso coração e grande direcionamento de continuar. E vamos continuar todos os dias aqui, Senhor, pontualmente às 12h05, para conversar com as pessoas, para falar um pouco sobre o amor de Ti para conosco, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração e nós transbordamos na vida das pessoas. Nós queríamos, Senhor, em nome de Jesus, te pedir neste momento que transborde no coração e na vida das pessoas o seu conforto, o seu consolo, Pai. Aquilo que o Espírito Santo de Deus foi deixado na terra para fazer com grande excelência. Mas eu quero te pedir, Senhor, antes que as pessoas abram os seus corações para que ele entre. Porque ele não invade, ele bate na porta, e se você permite que ele entre, aí sim, ele fará toda boa, perfeita e agradável obra dele. E ele transborda e conforta os corações. Grandioso Deus, muito obrigado por esse grande Espírito que nos ensina todos os dias, desde o nosso despertar até o nosso dormir. Continue nos acompanhando nessa semana maravilhosa que iniciou hoje, Senhor. Que a semana seja de poder, Deus Pai, em nome de Jesus, e sempre, sempre debaixo da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijos, Até até amanhã. amanhã.